Fala pessoal, começando mais um Papo Tech, mais uma vez do lado do Gus, Tudo bem, Caio? né? Hoje estamos com o Leonardo da Multilaser, CTO da Multilaser, certo, Léo? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite por participar dessa maluquice aqui da Might e do Papo Tech. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês e poder dividir um pouquinho aí da minha experiência. Baita experiência, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Isso aí. Bom, Tem história para contar, cara. show, vamos lá, vamos lá. Ô, Léo, você tá na posição lá de CTO, mas eu acredito que na área de tecnologia você deu as suas peripécias anteriores. Eu queria entender um pouco como é que foi o seu caminho para cair dentro de TI, como é que você foi se formando para até chegar hoje, pode ser? Claro, claro. Hoje na Multi eu tenho o cargo de CTO e CX, né? Então eu cuido também de todo o pós-venda da empresa. E na verdade eu entrei na Multilaser através do CX, né? E voltando aí alguns anos atrás, mas vai entregar a minha idade, eu me formei em tecnologia, né? Há muitos anos atrás. Quando eu estava concluindo a faculdade, eu já estava trabalhando, obviamente, na área de negócios. E aí vem aquela grande decisão, né? Vou para um estágio dentro da minha área ou continuar na área de negócios. Na época eu decidi por continuar na área de negócios, né? Dentro de call center, eu trabalhava na Credit Car. E, obviamente, eu comecei a vislumbrar que, independentemente de onde eu estivesse, a tecnologia só ia evoluir. Então, aquele conhecimento que eu tinha, ele ia se manter ao longo do tempo, que é o que eu acredito hoje, né? Tecnologia não é mais um assunto para poucas cadeiras, mas sim para qualquer profissional que atua no mercado. Então, digamos que ao longo desses anos, mesmo na área de negócio, eu sempre fui estudando inovação, eu fui vendo, acompanhando a tecnologia, para poder me manter atualizado e, enfim, entregar os resultados e crescer na carreira, né? Então, acho que isso foi trabalhando em paralelo sempre junto à minha posição na área de negócios. Legal, acho que é legal essa conexão de cliente com tecnologia, né? Total. Acho que você tem uma visão bem holística dentro da Multi hoje. E já são 12 anos de Multilaser, né? Você 12 comentou? anos de Multilaser, cara. Legal. Muitas lutas lá. Muitos desafios. E acho que seria legal contextualizar um pouco a Multilaser, né? Dentro do mercado nacional. Tem equipamentos e, Legal. enfim. A Multilaser, cara, é uma indústria nacional, tá na B3, né? E é uma das grandes. Hoje aí com um portfólio em torno de 3.500 SKUs. É bastante coisa. Mas 16 linhas de negócio, então além de marcas próprias como Pulse, Atrio e a própria Multi, né? Hoje o grupo é Multi, né? Uhum. E dentro do grupo Multi tem diversas marcas. A gente também atua com marcas, representando marcas internacionais dentro do país, por exemplo, DJI, de drones, Pô, que legal. Que legal. líder mundial de drones, própria Toshiba para a parte de TVs, Oppo, né, que é fabricante de celular hoje, a fábrica que produz Oppo no Brasil é a Multi, né? Então, assim, a Multi ao longo desses anos ela vem cada vez mais se profissionalizando, crescendo bastante de tamanho, mas não o tamanho pesado da indústria, mas tamanho de relevância, né, para o mercado, e se diferenciando por produtos de diversos públicos, né? A história dela vem de anos atrás de produtos baratos e bons, né? E agora a gente tem produtos top de mercado, por exemplo, como a própria DJI, que é Perfeito. o estado da arte em drones no mundo, né? A minha memória afetiva com o Multilaser é mouse e teclado mesmo, né? Que a gente, Exatamente. quando moleque, já... Não, agora eu já descobri que eu sou usuário da Multilaser Sim, indiretamente, sem saber, porque eu tenho o DJI, por Então. exemplo, e a Pulse, se eu não me engano, são caixas de som. Eu já tive também. exatamente, Legal, então Cara, bacana. muita gente se surpreende quando conhece o portfólio da empresa, porque muita gente tem os produtos, mas não associou, e às vezes até pelas marcas próprias. A própria Atrio, que é marca de esportes, né? Uhum. Então, muita gente tem Atrio e fala, não brinca que a Atrio é da Multilaser e tal. A gente tem Multikids, que é linha para mamãe e bebês, né? Legal. Cara, mamadeira, entre outras coisas. Bacana. Então é sensacional, linha pet e A tal. fabricação é Brasil, é fora? Como que é isso? Cara, a Léo? gente tem fabricação na China, né? Então Legal. a gente tem um escritório hoje lá, provavelmente deve ter em torno de 70 pessoas residentes da Multilaser na China, Bacana. né? E temos fábrica em Manaus e fábrica em Extrema. A Extrema é a principal fábrica nossa, Que né? legal. Eu sou de Bragança Paulista, do lado do Extrema ali. Do lado Extrema, exatamente. Extrema é Minas já, né? Já é a próxima. A divisa, legal. Legal demais. E, Léo, me fala aí, para 2025,
principalmente, essa conexão de CX com tecnologia, eu acho que toda essa parte de cliente ela vai ser bastante afetada por essa onda de coisas que a gente vem, né, Sim. vem vendo aí em tecnologia. Como que tá seu olhar para isso? Como que tá a sua visão falando dos desafios atuais, assim, dessa enxurrada de coisas novas que vem em tecnologia? Cara, assim, olhando a enxurrada de coisas novas para tecnologia, ontem mesmo saiu aí a notícia da China desenvolvendo a IA aí para competir com os Uhum. principais players, né? Eu acho que isso aí vai estar sempre em grandes transformações e transformações que a gente talvez não consiga ter tempo para acompanhar de uma forma geral, porque tem a tecnologia em si que é criada e tem a Uhum. realidade das empresas que é um outro negócio, né? Sim. Talvez por isso que hoje eu digo que eu me sinto confortável na cadeira que eu tô, porque não é só ter a tecnologia, colocá-la no ar, mas como é que eu encaixo isso no negócio, né? Perfeito. Como é que eu faço com que isso esteja preparado para funcionar da forma que a gente espera dentro da área de negócio? E às vezes, por mais que eu queira, talvez não seja o momento também, que aí é uma outra conversa, né? Então, o que que eu vejo? Eu vejo que para o ano de 2025, na Multi, a gente está com o desafio aí de eh, reestruturar ainda mais a área de tecnologia. Isso foi feito fortemente no ano passado, mas já sim trazendo essas tecnologias. Então, a gente já tem iniciativas com o IA, por exemplo. A Legal. gente está levando uma série de. A gente está num grande programa de transformação digital, levando todas as nossas aplicações proprietárias para a nuvem, né? Então, a empresa está investindo nisso, né? Então, eu acredito que a gente vai ter aí o desafio de, às vezes, segurar um pouco o ímpeto do usuário, né? Uhum. Até o stakeholder da empresa que, obviamente, olha para inovação e fala, eu quero ter isso, mas fazer com que também, a partir do momento que a gente decida por implantar, a gente faça a coisa da forma certa, para que ela funcione da forma adequada na empresa, né? Eu acho que é importante essa posição na cadeira de CTO, né? Porque o stakeholder, ele quer IA de qualquer jeito. A gente tem visto aí o quão os conselhos vêm pressionando Sim, os diretores, os líderes de tecnologia em geral, pelo uso de IA, sem sequer saber a efetividade, o retorno disso, etc e tal. Óbvio que a gente tem aplicabilidade, tem retorno, tem vários casos de uso já no mercado, mas acho que é importante o CTO fazer essa posição, esse posicionamento que você está tendo de beleza, vamos colocar a bola no chão e entender se isso é efetivo e em qual cenário aqui dentro, né? sim. Por exemplo, pegando o meu caso em especial, que eu tenho CX, eu tenho tecnologia, né? Quando eu assumi eu tô com CX desde que eu entrei na Multi, né? Uhum. Passei por e-commerce, eu criei o canal de e-commerce dentro da Multi e depois migrei para tecnologia. Quando eu assumi a área de tecnologia, o time de CX falou: Nossa, agora nós vamos ter todos os projetos que a gente queria para CX, né? Uhum. Curiosamente eu disse não, né? Porque eu, com tecnologia, tenho que olhar a empresa como um todo. Perfeito. Mas é óbvio que, mais do que priorizar ou não, porque eu tenho vários clientes internos, vamos dizer assim, a gente conseguiu avançar, por exemplo, na área de pós-venda, que é o que, como de forma mais comum, a IA é vista hoje dentro das organizações, né? E a gente já teve ganhos, tá? Ganhos de eficiência. Isso necessariamente não está ligado em ter ou não pessoas, reduzir ou não pessoas, Uhum. né? Mas preparar a Multi para ser mais eficiente, ela é importante para nós, até para médio e longo prazo, né? Se a Uhum. empresa, se a companhia crescer em volume de faturamento, eu não quero crescer em número de atendentes, por exemplo, né? Então a gente já teve ganhos expressivos no ano passado, já com o uso de inteligência artificial, por exemplo, Legal. chatbots e tudo mais. Legal. Então, E de curiosidade, o sistema, assim, um papel do CTO normalmente é cuidar dos sistemas administrativos, né, que estão mais ali no dia a dia, mas nesse caso da Multilayers, você acaba tendo que se envolver no desenvolvimento de produtos também, do produto final, ou em que medida? Então, falando de produto final que vai para o consumidor, a gente tem a área de inovação da empresa, ela está muito direcionada em conjunto com a área de produtos e a industrial, né? uhum. E aí é uma outra estratégia que eles usam para isso. Obviamente, eu suporto esse processo à medida em que eu tenho que ter infraestrutura Claro, ou até um ecossistema preparado para eles fazerem esse projeto. Mas isso fica mais direcionado com a área de produtos e industrial. entendi. Legal. Tem algum case, Léo, que você possa compartilhar? Você comentou sobre o chatbot no atendimento.
Se puder falar um pouquinho mais dos ganhos, o que você sentiu, como que foi a reação do usuário em termos de IA? Cara, eu tenho um case que eu acho que ele é um emblemático, assim, pra gente, né? Enfim, todo mundo viveu a pandemia, sabe bem dos impactos positivos e negativos, que a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio também, né? Mas quando foi pra pandemia, e eu particularmente, eu era um cara resistente a home office, né? Tá. Então isso é importante dizer, porque não tinha o que fazer, tinha que estar em home office. Então, eu costumo falar que a gente também tem que estar preparado para mudança, né? A gente não pode só exigir mudança dos outros, a gente também tem que mudar. Perfeito. Então, já que tinha aquela obrigação de estar em home office, eu fui querer aprender se é possível sim fazer home office. Hoje, por exemplo, meu time de CX inteiro está em home office e mantém isso em home office. Sim. Só que quando eu fui para a pandemia, eu tinha aquela visão, cara, como é que eu vou monitorar as ligações, né? Que uma das práticas do pós-venda é você saber o que está acontecendo com o atendimento, corrigir o atendente e garantir que o cliente seja bem atendido. E nesse momento a gente estava em casa. Para eu monitorar as ligações, eu precisava de um batalhão de gente, né? E nem sempre isso é possível. E foi aí que a gente deu o pontapé num grande projeto usando inteligência artificial e processo bem definido e o próprio sistema de atendimento, em que a gente começou a monitorar 100% das chamadas. Legal. E essas 100% das chamadas, tanto de voz quanto de texto, elas iam para uma análise usando inteligência artificial que me trazia chamadas com uma série de problemas. E aí, por que eu digo que é o conjunto, né? Isso por si só não resolve o problema do consumidor. Então, a gente, entendendo esse tema, a gente fez um processo usando a plataforma de atendimento nossa, em que eu ligava para esse cliente com um nível de atendimento mais sênior em até 2 horas. Legal. Putz, Legal. E era muito engraçado, cara, porque assim, eu ligava para o cliente falava, nossa, eu acabei de ser mal atendido. Sim, por isso que eu tô te ligando. A gente já sabe que você foi mal atendido. A gente vai orientar o atendente e tal, e a gente está aqui para resolver o seu problema. Muito legal. Cara, foi sensacional porque a sensação do usuário na ponta não prejudica o cara que me atendeu mal. Ele estava pau da vida, mas por a gente ligar para ele e explicar que sim, ele não teve um bom atendimento, que a gente orienta o atendente, eu falava, isso, orienta, que ele não fez por mal e tal, não sei o quê. Não, fique tranquilo, a gente não está aqui para punir ninguém. Resolvia o problema do cliente. E isso teve uma queda drástica na recorrência dessa ligação, porque tem um conceito, né, que é First Call Resolution, que é atender na primeira chamada. Eu não estava atendendo na primeira, mas essa ligação antes virava 2, 3, 4 rechamadas. Entendi. Então eu estanquei na segunda rechamada, o casos mais críticos. E eu evitei PROCON, evitei JEC, eu tive resultado financeiro para o projeto que subsidiou o investimento para fazer esse projeto como um todo. E tem os subjetivos também, né? Que é a recompra do cara, a fidelização, etc. Fora Branding, isso, que isso aí está implícito nesse processo. Só que o que foi o diferencial, na minha opinião, né? Da mesma forma que eu monitorava a ligação para identificar problema com o cliente, eu comecei a identificar problema com o meu atendente. Um atendente que foi para home office, que eventualmente não morava num lugar adequado para trabalhar, em que a família dele inteira foi para dentro do home office, em que os irmãos brigavam, que tinha mãe apanhando de padrasto, coisas nesse nível. E aí o meu time de gestão fez um trabalho também incrível para começar a melhorar a experiência desse meu atendente fazendo home office pela primeira vez num cenário totalmente adverso. Então isso aí assim, é um negócio assim, até que me emociona porque foi sensacional. A gente não atuou só olhando para o lado do cliente. A gente atuou também olhando para o lado do meu atendente, como eu posso garantir uma qualidade de trabalho melhor e não somente ele achar que eu ia estar controlando ele. Top. Por isso que a gente hoje está em home office até agora, porque a gente amadureceu tanto nessa experiência, cara, que foi algo sensacional, assim. Legal. Teve a participação, então, do time de gente e gestão ali. Total, cara. Incrível. Aí entra o lance da IA. Você começou o case falando de IA, depois você veio um case, a gente estava conversando lá fora, é tudo no final do dia humano ali. É humano no final do dia, cara. Incrível, incrível. Muito legal. Voltando para o humano, então, Léo.
Achei o palestrante do nosso próximo evento. Pode ser, é esse isso. case aí, a gente precisa contar pra... Pô, Isso é legal mesmo. Incrível, incrível. Cara, Parabéns. será um prazer, se eu puder Incrível. contribuir com vocês. Incrível. Me diga uma coisa, você tem essa experiência única de unir CX com tecnologia. Mas o profissional de tecnologia, hard skillzeiro ali, tecneira, também constrói esse Brasilzão aqui. Sim. Então, como é que você vê essa questão de conectar o time de TI com o negócio, mesmo e ter paciência quando TI, às vezes olha a TI só por tecnologia e não atende o negócio e ter essa conexão? Cara, primeiro que eu entendo assim, e eu falo isso para todo mundo que me pergunta, tecnologia não é mais uma matéria da área de TI. Obviamente que eu tenho os caras que são arquitetos de sistemas, que fazem o código em si, esses caras são muito especializados, mas qualquer profissional tem que ter uma noção de tecnologia. Se eu olho para esse lado e falo isso do ponto de vista de quem não é técnico, eu levo esse mesmo conceito para o cara que é técnico, que ele tem que entender também um pouco do negócio. É óbvio que em níveis diferentes, o programador ele vai estar focado no programa, mas ele não pode receber uma demanda sem entender o porquê daquilo, né? E eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? A gente falou muito das gerações, né? E essas gerações também estão na área de tecnologia. A única diferença é o caminho que ele seguiu dentro da profissão dele, entendeu? Uhum. Então, saber lidar com esse público, ele é essencial. Eu estava conversando com o meu time, né? Eu faço reuniões semanais com o meu time, né? Cara, você tem que dar propósito para as coisas. Você não pode fazer simplesmente porque você faz as coisas ou porque alguém mandou, entendeu? Então, quando eu entrei na área de tecnologia, o grupo estava passando por um período muito crítico do ponto de vista da tecnologia. A gente tinha acabado de sair de uma implantação grande de um sistema que paralisou a empresa durante 3 meses e trouxe graves consequências financeiras, né, e de bem-estar na empresa, porque a empresa parou praticamente. E eu comecei a olhar e eu vi que tínhamos profissionais fantásticos, tecnicamente, mas que faltava uma conexão. Cara, se eu te disser que dentro desse caos, o meu primeiro mês, talvez, 25 dias, eu só fiquei falando com pessoas, era curioso, porque estava um caos. E o Léo estava fazendo o quê? Falando com as pessoas. Eu falei com todo meu time de tecnologia que precisava ou queria falar comigo. E, cara, é tudo gente. É isso. É tudo gente. E ali, o que aconteceu? Eu comecei a entender a dinâmica das coisas e como conectá-los ao negócio, né? Primeira coisa que eu fiz é uma reestruturação da gestão em que eu deixei de ter gerente de desenvolvimento de sistema, que são. Eu passei a ter gerentes B2B, gerentes B2C, e eu criei uma estrutura que eu chamo de B2E, que é Business to Enterprise, ou seja, como a tecnologia ajuda a empresa. Não adianta só olhar de dentro para fora, né? B2C, B2E e B2B, eu tenho que olhar para dentro da empresa também. Esses caras com uma visão mais acentuada de negócio começaram a ir para as áreas, entendeu? A gente tinha um time de UX e UI pouco aproveitado, né? Cara, com todo respeito, né? Mas quem ainda acha que o UX e UI é telinha de sistema precisa repensar muito, né? É processo na veia, é entender de negócio e transformar aquilo, sim, em processos sistêmicos e a interface que o usuário vai usar. Então, eu tirei isso de dentro dos times de desenvolvimento e criei uma estrutura própria. Eu dei peso para isso, para que esse time tivesse mais a proximidade com os times de negócio e não somente com a área técnica. E hoje o que eu tenho? Eu tenho um time que, apesar de estar em home office, quer estar na empresa. Legal. Eles vão para a empresa para conversar, para entender das coisas, não somente para codar. Cada vez mais buscando eficiência, usando o IA para codar, né, que hoje isso já é uma realidade também. Mas eles ganham esse tempo para quê? Para poder entender cada vez mais dos propósitos da gente, entender mais do negócio
e fazer com que a gente, através da tecnologia, impulsione a empresa, entendeu? Então, tá tudo conectado, entendeu? Eu não consigo fazer nada se eu não fizer antes isso. E quando eu entrei na área, eu tenho tecnologia espalhada pelo Brasil, né? Uhum. Por conta do home office, inclusive, eu criei o que eu chamo de Tech Lead Week, né? Então, uma vez por mês eu convido os Tech Leads, né, para estarem conosco no escritório aqui na Matriz em São Paulo. Cara, é sensacional. Primeiro que não é obrigatório, então não é uma questão impositiva, e às vezes tem N fatores que fazem com que eles não possam estar um ou outro, mas é fantástico ver que eles querem estar, né? Legal. E eu falo com eles, eu faço apresentação, eu falo onde que a gente quer caminhar. Então isso é sensacional. Eu tenho um time, cara, fantástico, assim, eles devem estar assistindo essa palestra aqui, eles sabem que eles são fantásticos. E você falou que tá a nível Brasil inteiro. Sim. Desde 100% tecnologia tá espalhada no Brasil, Léo? Como é que tá organizado? Não, eu esse tenho processo? muita gente aqui em São Paulo, né? Mas eu tenho um time grande em Franca, tem pessoas no Nordeste. Por que Franca? Por curiosidade. Tem algum Na verdade, polo? foi uma curiosidade. A gente tinha um antigo profissional que trabalhou conosco, antes da minha chegada, inclusive, que ele era de Franca, tinham bons profissionais em Franca, a gente meio que juntou e montou um time lá, entendeu? Legal. Eu já vi algumas empresas fazendo esse movimento em Sim. Franca, assim. Por isso que eu perguntei se... Tem universidade lá, tipo São Carlos, assim? Cara, teve a primeira empresa que eu sei que fez esse movimento lá foi a Magalu. Sim. A F-Câmara tinha escritório lá, bem alinhada a Magalu na época, e a Gurgel Mix, que é a casa do mecânico, também era de lá. Isso, o caso do mecânico é de lá. Sim. E lá tem muita coisa de sapato, tem algumas indústrias, enfim. Sapato masculino é o polo, né? Exato. Fora o basquete, né? É forte o lá? basquete lá é sensacional, Esse eu não sabia. né? Legal, então não sei se tem alguma universidade grande. Entendi. Mas é um polo industrial também, talvez por isso. Pode ser que tenha alguma correlação, mas Sim. legal, bom saber. Nosso time também está espalhado. Ah, é? Por isso que eu sempre sou curioso em saber como é que as empresas estão comportando com essa gestão. Embora estejamos 50% em São Paulo, ainda tem 50% aí. Espalhado, né, no Brasil. Brasil literalmente afora, assim, em lugares mais remotos. Legal. Léo, falando de transformação digital, você comentou que vocês ainda estão nesse processo, né? Acho que é um Sim. processo longo, eu não sei se existe um final da transformação digital, mas para empresas talvez até menores do que a Multi, ou empresas que estão um pouco para trás aí, qual o primeiro passo de uma transformação digital na sua visão? Como que a gente poderia aconselhar os CTOs que estão ou começando na carreira ou já estão nessa posição, mas que querem fazer essa transformação digital da forma que ela melhor poderá ser aproveitada? Como que você Cara, enxerga isso? eu acredito que, primeira coisa, o CTO tem que ter clareza dos objetivos que a empresa tem, né? Eu acho que isso é importante porque muitas das decisões que eventualmente nós, CTOs, podemos tomar, elas a curto prazo podem ser sensacionais, mas a longo prazo serem uma grande catástrofe, tá? Desde a aquisição de softwares e licenças, Perfeito. até mesmo a compra de servidor, de uma infra que não vai ser escalável na velocidade do negócio, porque requer muito investimento. Então, assim, eu acho que tem que ter uma clareza muito grande de uma expectativa do negócio da empresa, né? E, obviamente, eu vou puxar para esse lado, porque eu acho que é um lado super importante, né? Quando a gente para pensar em segurança cibernética, que é um tema que está sempre em pauta, o Brasil é um foco, né? Vamos dizer assim, às vezes escolher caminhos de estar numa cloud, trabalhar em microserviços, trabalhar em microfront, é um caminho mais adequado para ter acesso a tecnologias que, se o cara tiver que comprar para dentro da empresa, trabalhando com esse ecossistema interno, vai ser caríssimo, ele não vai ter investimento e ele vai deixar o ecossistema da empresa frágil, entendeu? Então, é nesse momento que eu estou trabalhando justamente em quê? Em levar as aplicações que a gente tem desenvolvido internamente para a cloud, né? E, obviamente, isso passa por uma qualificação grande do time e, obviamente, a gente apoiar os profissionais que confiam na gente, acreditam na gente, para que eles deem esse passo,
que também não deixa de ser uma oportunidade de carreira para eles, né? Sem dúvida. Eles vão ganhar mais conhecimento no tema. Então, eu acho isso, né? E hoje a gente tem a facilidade de subir um ecossistema numa cloud com um baixo investimento, vamos dizer assim, né? E escalável, né? Então, seria uma primeira dica que eu daria, né, nesse aspecto. E uma segunda dica, qual que é? Independente se você vai contratar sistemas ou você vai desenvolver internamente, você tem que ter o mínimo de entendimento da arquitetura de sistemas que você quer ter na tua empresa. Por quê? Porque essa é uma outra grande falha que geralmente acontece, da forma como a velocidade dos negócios vão acontecendo. Muitas empresas talvez não darem a devida atenção à arquitetura que está construindo. Perfeito. E isso se transformar num grande Frankenstein ao longo do tempo. E isso vai ser um negócio que quanto maior você tiver, mais problemas você vai ter se você não pensou bem desde o início, entendeu? Então, eu lembro quando eu estava na área de negócio, eu fazia requisito de sistemas, né? Hoje, por exemplo, o sistema que gerencia todo o nosso pós-venda, ele foi desenhado por mim, tá? Há alguns anos atrás. Eu procurava fazer um escopo olhando o projeto como um todo, que era um projeto que duraria 3 anos. É óbvio que não tem projeto que você começa hoje só entrega daqui a 3 anos. Só que quando eu faço isso é porque eu tenho que dar uma previsibilidade para a área de tecnologia, para os arquitetos de sistemas, os desenvolvedores que vão construir aquilo, o que está sendo pensado em matéria de funcionalidades para atender o negócio, para quê? Para que ele prepare a estrutura do sistema para, ao longo do tempo, comportar aquilo, né? Perfeito. Se isso não acontece, à medida que eu trago uma nova funcionalidade para o sistema, eu vou ter que mexer na raiz do sistema, vou ter que mexer em banco de dados. Cara, começa a ter uma série de problemas que vão criando uma disfuncionalidade, né? Então, eu acho que esses daí são 2 pontos. Olhar para uma cloud e ter profissionais competentes para isso. E 2, o desenho da arquitetura e da solução que você quer dar, seja comprando sistemas de mercado ou desenvolvendo os próprios, isso está na tua mão. Você precisa ter isso desenhado para começar a dar o próximo passo. Legal. Eu vejo no mercado um monte de CTOs emocionados aí, mais preocupados em qual tecnologia implementar, se é nova, se é isso, aquilo, outro, e esquecem justamente os pontos que você colocou ali, de uma arquitetura mais sustentável, eu diria. Sustentável. Porque isso aí tem que ser perene, né? Não adianta a gente fazer para amanhã ter que trocar de novo. E só para marcar pontinho com o CEO da empresa, entendeu? Porque isso vai virar um cavalo de Troia lá na frente. Eu vou te dar um exemplo da Multi que a gente concluiu início do ano, final do ano passado. A gente tinha iniciativa de bot, né? Cara, eu tinha 3 brokers de WhatsApp. É bizarro o negócio daquele. Então, assim, desenvolvimentos diferentes em cada broker. A mudança entre eles, eu perdia negócio. Cara, é um show de horrores, entendeu? De novo, óbvio, eu tenho que construir uma solução que me deixe independente do broker que eu vou estar usando, né? Eu não posso ficar na mão desse cara, mas eu tenho que ter, né, uma estrutura convergente, coerente, entendeu? Perfeito. Então a gente simplificou esse ecossistema. Hoje eu tenho um broker só. Do nosso lado, as aplicações elas podem ser ligadas a esse broker ou a qualquer outro, mas muito mais fluido, né? E aí, olhando a experiência do usuário, né? Era um número para falar sobre A, era outro número para falar sobre B. Cara, nunca foi tão importante, na minha opinião, a experiência do usuário, né? O usuário não aceita mais aquela TI que faz o sistema de acordo com a cabeça do desenvolvedor e que não está adequado com a experiência que ele precisa ter, entendeu? Legal. Esse é um case claro de tecnologia alinhada a CX, quando você olha para a arquitetura pensando em sustentabilidade. Então, preciso fazer um negócio durável. Você disse muito bem, né? Você tinha 3 brokers ali, você precisava ter um que não seja travado. E você conseguiu isso, né? Você não ficou travado nesse broker, criou ali uma flexibilidade, você pode trocar o player, enfim. E você conseguiu ali ter um contexto isolado. Então, é isso aí. Muito, muito interessante. Parabéns por esse... Cara, tem coisa. Mega case, imagina, show de bola. E afetando de fato
o que importa é quem paga a conta no final do dia, É isso aí. que é o cliente. Acho que falta ainda essa visão numa galera que, quem paga a conta no final do dia são os clientes. São os clientes, É. exatamente. Maravilha. É legal ver uma empresa brasileira fazendo esse trajeto aí de CX e tecnologia. Unidos. Cara, se eu puder falar, Sim, Fica à eu vontade, falo você tá bastante, aqui né? pra Você já isso, viram, Léo. né, cara? Tamo junto, que é isso. Mas eu acredito, cara, que, assim, não tem como a gente, né? Até no nível que a gente está hoje, eu estou como CTO e tal, a gente não está conectado no dia a dia do nosso negócio e entender a experiência do usuário, né? E por que eu falo isso, né? Eu tenho um termo que eu uso com o meu time, que é o TBC, né? O famoso tira a bunda da cadeira, né? Boa. Como eu tô aqui ao vivo, né, gravado, né, para muita gente, eu vou dizer que isso é um treinamento baseado em coaching, vai. Um Boa. termo mais bonitinho. Sessão coaching. Exatamente. Mas o que é isso na real, entendeu? Então, assim, o Léo, cara, ele é o responsável pela tecnologia e pelo CX da empresa. O Léo atende ligação de cliente. Legal. Por que eu digo isso? Porque se eu atendo, não tem como qualquer profissional meu de CX não atender ligação de cliente. E eu acho que isso começa a gerar uma cultura dentro do time dele se sentir o dono daquele negócio e não apenas o executor. E o Eu time de acho TI que atende isso- também, Léo? Desculpa te cortar. O time de TI, ele já assistiu ligações, Legal. isso é muito legal. Se eu não estiver enganado, quando a gente estava fazendo bot, sim, alguns POs de bot atenderam ligação, mas eles escutaram muita ligação para começar a construir a jornada. Perfeito. O meu time hoje, que faz as jornadas de PO, vieram do atendimento, né? Estão evoluindo, estudando, se capacitando, crescendo na empresa e trazendo o core deles. Mas o que eu vejo de muito importante é assim, independente da posição que você tenha, cara, você tem que chegar na raiz do que a tua área executa. Né? Independente de você ter bons profissionais, eu tenho excelentes profissionais que fazem muito bem o trabalho deles, mas eu também vou lá e quero ver o que está acontecendo. Por quê? Porque o meu mindset ele é importante para colaborar com o deles e a gente chegar em soluções que sejam boas para o negócio. Legal. Não pode ser só uma decisão minha ou só uma decisão da ponta. E eu acho que isso tem feito muito sucesso para a gente. Né? Hoje o meu cara de desenvolvimento, ele vem também para São Paulo, ele participa de reuniões de negócio, que por mais que ele seja aquele cara do código, né? A gente sabe que tem uma característica específica. Eu não quero que ele fale na reunião, ele não precisa. Mas é importante ele entender como as reuniões vão se comportando, para a hora que ele estiver lá codando, ele fale, deixa eu pensar nisso aqui, deixa eu propor isso aqui. Cabeça entendeu? de negócio, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que isso aí não tem para onde fugir. O cara que estiver na nossa posição, que achar que o papel dele é mandar e-mail, dar ordem e falar que o que ele faz, que o que ele diz é o que tem que ser feito, esse cara tá fadado ao longo do tempo a um insucesso. E é comum isso, em empresa do tamanho da Multi, por exemplo, naturalmente criar essas barreiras, né? Vou fazer o meu na minha caixinha, no meu box, então tô ali e beleza. Fazer esse caminho até a hora operacional, acho que é fantástico. Assim, Isso aí. Colocar a mão na graxa, como diz o Deus várias vezes pra gente lá na nossa operação. Exatamente. Tem que voltar com a mão cheia de graxa. Eu estudei tecnologia, né? Mas há muito tempo atrás, eu nem falo as linguagens que eu aprendi, que o pessoal vai dar risada aqui. Mas, obviamente, hoje eu não codo nas linguagens atuais. Mas eu entro em reunião em que o time está discutindo a sintaxe e a lógica do código e eu consigo sugerir que a lógica do código ela não está adequada. Então é muito engraçado isso, né? Porque o time olha para o Léo e fala assim, caramba, o Léo contribui com o trabalho. Isso gera engajamento, isso gera pertencimento. Esses sentimentos são muito importantes, né? Legal. Léo, acho que você falou 2 pontos. Mais atrás você comentou sobre propósito e agora recentemente você falou sobre cultura. Eu vejo que dentro da Multi você é um formador de cultura, né? Você traz essas interações, essas cerimônias, essas práticas que, querendo ou não, eles são reforçadores de cultura, né, na prática. Como você enxerga a cultura dentro dessa engrenagem organizacional, que é um tema muito falado, né? Mas, assim, tem seus desafios ali na prática, e eu vejo muita gente falando ainda sem colocar
o pé na água sobre cultura? Cara, eu acredito que a cultura é a linha mestra de qualquer empresa, né? Mais do que se fala de diversidade, que é importante, é, mesa de sinuca, que Escorregador. tem. Eu acho que tem um outro lado que é qual é a linha mestra da tua empresa, né? Eu conversando esses dias com o CEO da empresa, o Alexandre, eu falei para ele assim, quando eu entrei na empresa, ele tem a cultura dele, né? E por que eu tô lá talvez até tanto tempo, né? Porque eu me conectei com o estilo dele, que é o que eu acredito, entendeu? E obviamente eu levo isso para baixo. E por que eu acho isso importante? Independente do tamanho da empresa, né? Não dá para a gente ter uma desconexão entre o que o CEO da empresa pensa e o que a base, né, o time operacional executa, se a gente não tiver numa linha mestra, entendeu? Então, eu sou o cara que tenta promover cultura e eu tento promover cultura de formas mais fora do comum possível. Um exemplo, né? Eu acho que a gente fala muito de qualidade, né? Mas qualidade não é só qualidade no atendimento, não é só qualidade no software, não é só qualidade na implantação. Se eu não tenho um dia de trabalho de forma adequada, com qualidade, como é que eu quero remeter isso para o dia a dia do que eu faço, né? Eu, pelo menos, tenho essa crença. Eu lembro uma vez que eu cheguei na empresa e a moça da limpeza lá estava limpando o escritório. Eu cheguei bem cedo, que quando é rodízio eu chego cedo. E, cara, eu vi uma mesa lá cheia de sujeira em cima, papel de bala e tal, um saco de lixo embaixo, né? E a tia olhou, né? A tia da limpeza olhou, né? A gente chama de tia da limpeza, né? Normalmente, Sim, né? sim. E aí ela ia se abaixar para pegar. Eu falei, tia, não se abaixa, por favor. Uma coisa é você manter o escritório limpo e organizado, outra coisa é você dar educação para as pessoas. Né? Não tem problema nenhum a pessoa comer o chocolate e tal na posição dela de trabalho, mas no final do dia pega aquele papel e joga no lixo. Perfeito. Isso é o básico, né? Uhum. Falei, deixa tudo aqui em cima e se alguém for reclamar contigo, pede para falar comigo. Pouco importa quem seja, se era de outra área, pouco importa. Eu acho que esses princípios, eles bem enraizados, eles transformam o ambiente, né? Hoje, talvez uma das principais entregas que eu levo para o time de tecnologia é promover uma organização nossa, né? Quando eu paro para pensar que eu tenho gerências lá com objetivos muito claros, né? Dados, segurança, infraestrutura, desenvolvimento, RP, e eu penso que se eu for olhar end-to-end, né? Nos processos, eles se interligam entre essas gerências, como é que eu faço isso em organização? Né? Perfeito. E aí, esse exemplo, que é um dos exemplos de diversos que eu tenho, eles ajudam as pessoas a entenderem, cara, isso faz parte sim de você manter o escritório limpo, é um princípio que você tem que ter de organização. Isso vai refletir na tua vida, né? Aí, obviamente, a pessoa chegou, viu a mesa toda suja, ficou extremamente irritada, foi lá falar, voltou quietinha, limpou tudo e sentou e trabalhou bem, e talvez ela tenha aprendido um pouquinho daquilo, pouco importa quem seja. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, tem que dar exemplo de fato, né? Não adianta eu falar bonito aqui, chegar lá na empresa, todo mundo ouvir e falar, pô, mas o Léo não é assim, entendeu? Não combina essas coisas. É incoerente. É incoerente, entre outras coisas, entendeu? Se eu tiver, sei lá, andando pelo escritório, tiver um papel no chão porque eventualmente caiu, eu não tenho problema nenhum de pegar e jogar no lixo. Legal. Entendeu? Maravilha. Show de bola. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Mas voltando para a tecnologia um pouquinho, a gente tem falado exaustivamente de inteligência artificial, as LLMs e tudo mais. E que bom, né? Cada vez mais tecnologia tem que se atualizar. Sim. Como é que você vê essa questão de ter que se manter atualizado, canais de atualização, seja via blogs, via grandes mídias? Como é que você vê isso? Cara, eu acho isso sensacional. Para a área de tecnologia é fundamental. Fóruns, blogs, eles precisam estar antenados com isso. E eu tenho um exemplo curioso, né? Eu gosto de falar e dar exemplo, né? Porque eu acho que materializa a ideia, né?
quando eu entrei na área de tecnologia, a gente não tinha estruturado um processo de organização dos times, né? Eu tinha uma plataforma subutilizada para isso e eu resolvi implantar ela dentro de todos os meus times de tecnologia. E era uma plataforma em que, independente do nome dela, né, que traria pipeline de projeto, qual era o desdobramento das etapas de cada projeto, o quanto que elas se interligam entre squads para que o projeto final fosse entregue dentro do prazo. Não tinha nada disso, o que é assustador, inclusive, né? Curiosamente, algumas pessoas do time achavam que o Léo estava querendo controlar o trabalho delas. Então, olha que curioso, né? E eu vou chegar a responder a tua pergunta. E, obviamente, como eu conversei com todos, eu comecei a me aproximar e falar, cara, eu não vou olhar o que está acontecendo aqui. Talvez o teu tech lead vai olhar, sim. O teu gerente vai olhar um pouco menos, mas vai olhar também. O Léo não vai olhar. Isso aqui está sendo feito para a gente ser mais organizado, né? Eu não quero as pessoas trabalhando 22 horas por dia, porque elas são desorganizadas, né? Porque elas não têm um padrão de trabalho. Pois bem, o que isso começou a trazer? Começou a trazer, eu uso alguns termos meus, tá? Mas começou a trazer na agenda dos desenvolvedores slots disponíveis. Legal. Slots em que eles começaram a entender o seguinte: puta, eu não tenho nada para fazer aqui, não. Você tem coisa para fazer aqui. O que você não vai é fazer o desenvolvimento de um sistema, porque você está esperando a outra área terminar uma sprint para você começar a tua. Vai estudar. Pô, mais um exemplo de cultura aí. É mais um exemplo de cultura. Eu usando a tecnologia e método para trazer cultura. E eles começaram a perceber que eles estavam conseguindo estudar. Eles poderiam sair e pegar o filho na escola, porque eles estavam com o projeto deles em dia. Legal. Eles começaram a tirar folga, porque vai ter momentos no mês, vão ter momentos no mês que eu vou precisar que eles fiquem um pouco mais, por N razões. E quando que eu dou essa folga? Não, eu tenho que te dar folga. Então, eu comecei a conseguir concentrar folga nas sextas-feiras. Por quê? Porque nós estamos organizados. Nós estamos entregando os projetos numa velocidade elevadíssima, até mais do que antes, porque a organização traz isso. E eu estou permitindo que você estude, eu estou permitindo que você também tenha folgas. Muito legal. Eu cheguei ao ponto de férias do time, o cara falou, cara, eu consegui tirar férias. Eu falei, e qual é o problema? Não, eu nunca consegui tirar férias. Eu, como assim? Nunca consegui. E eu brinco, né? Porque eu sei que às vezes nem sempre consegue tirar férias e tal. Mas eu brinquei por quê? Porque a alegria deles em poder sair de férias e ir para uma férias mesmo era gigantesca. Por quê? Porque nós começamos a nos organizar, entendeu? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho, primeiro, promovido a capacitação deles, né? E isso começa de cima. Eu também estou estudando, né? Então, se eu estou estudando, por que não meus gerentes estudarem? Os meus estão estudando, eles mais parte técnica, né? Eu um pouco menos parte técnica, e promover isso em todos os níveis, né? E aí a gente tem, além de plataformas de aperfeiçoamento online que eles podem usar ao longo do tempo, estímulo para que eles tirem certificações, para que ele olhe para os outros lados. E olha que coisa importante, a transformação digital promove estudo. Por quê? Porque se eu tinha profissionais preparados para um outro modelo de ecossistema tecnológico da Multi, ir para a transformação digital que é levar para a nuvem requer outras habilidades. O que eu estou dizendo para esse cara? Cara, você confia na gente, a gente confia em você, você é excelente no que você faz, nós vamos te ajudar a ir para esse outro lado também, desde que você queira, obviamente, porque é uma via de mão dupla. Então isso é um negócio que a gente fomenta o tempo inteiro. E é incrível porque a gente entrega mais, com qualidade, dentro do prazo, e não tem problema se a gente precisar prorrogar prazo. Eu não vou entregar sistemas mal feitos ou que deem problema na operação por conta de meta de prazo, e mesmo assim as pessoas se qualificando e tendo uma vida, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? E o pessoal lá tira folga, eu posso... Não acho que é um bom exemplo. Tá bom. Os caras aqui reclamam de barriga cheia. Tá bom. Cara, eu trabalho o tempo inteiro.
Eu não tenho... eu trabalho sábado, domingo, Tá o vendo tempo inteiro. a diferença? Eu acho que tem as diferenças, né? Eu acho que tem a diferença, assim. Mas, de novo, se o meu time tiver que trabalhar mais do que o normal, eu quero que eles trabalhem porque eles estão afim. Não porque eles estão desorganizados. Você Claro. entendeu a diferença? Então, eu acho que isso, inclusive, a gente tem promovido. Eu tenho um case bacana. A gente estava num projeto bem estratégico para a companhia e tinha um time de desenvolvimento de Franca que estava tocando esse projeto. E é muito engraçado que eles voltam de ônibus, né? Agora vai ter um aeroporto lá em Franca, mas até então não tinha, então eles tinham que voltar de ônibus. E um tech lead meu que mora lá, ele tirou uma foto da volta dele de ônibus, cara, que eu achei sensacional. Assim, ninguém pediu nada, mas as cadeiras do ônibus, né, os assentos do ônibus, tudo com o computador ligado. Aí eu brinquei pra ele, estão jogando algum jogo aí da moda, né? Tava todo mundo desenvolvendo. Cara, eles estavam desenvolvendo, revisando o código, entendendo a sintaxe, a lógica do código, voltando de ônibus. Muito legal. E eu não pedi nada disso, eu até brinquei, cara, fala pra essa turma descansar. Aí o meu técnico falou, como é que eu consigo fazer esses caras pararem de fazer o que eles estão fazendo? Eles estão entusiasmados com o projeto. Você entendeu? Eu não estou entregando um sistema, eu estou entregando um projeto, uma mudança para a empresa que vai promover a empresa. Isso mexe com as pessoas, Tá entregando entendeu? valor e tem Entregando valor conectado a propósito. As Acho que isso pessoas faz toda a também diferença. querem entregar valor, elas não querem só fazer por fazer, entendeu? Por que a gente acha isso, entendeu? Legal. E a gente atribui isso muito à nova geração Z, Y, tarará, que é muito ligada a propósito, mas eu acho que isso também estava ligado às nossas gerações, assim. Acho que todo mundo trabalha mais quando tem um propósito É óbvio, né? linkado. E Que a gente trabalha não- com mais prazer, né? Exato, é que acho que a gente viveu outras coisas que não tinha outras prioridades, da gente Sim. falar, vamos falar só de propósito agora. Mas sempre foi importante pra caramba. Sim. Muito legal essa visão. Ô, Léo, saindo um pouco do contexto multi, que eu acho que aprendi muito aqui, muito divertido ver esses cases de vocês. Legal. Acho que é importante para a comunidade de tecnologia, acho que é muito importante para o Brasil, né? Eu sinto que o brasileiro ele tem um pouco da síndrome do vira-lata perante a muita coisa lá fora e no final tem muita coisa legal acontecendo aqui dentro. Misericórdia. Exato. É o que mais tem, E cara. o case da Multi assim, tangibiliza muito isso. Mas falando de mercado, falando de mundo 2025, 2026, qual é a sua expectativa em relação à IA? Você comentou de ontem, né, do boom lá da DeepSeek, enfim. Como que você enxerga a transformação com IA, entre outras tecnologias emergentes, para os próximos anos, falando de mercado no geral? Qual a sua expectativa? Falando de expectativa e talvez seja um desejo, né? A IA, cara, ela vai revolucionar o que a gente faz hoje, tá? Necessariamente, até que muitos comentam, e não é uma crítica, é só uma opinião, né? Uhum. Eu não acho em si que ela vai acabar com empregos. Talvez a mudança que a gente vai viver no mundo, a IA vai promover, através da tecnologia, mudanças melhores, mudanças mais inteligentes, vamos dizer assim. É óbvio que tem que ter uma regulamentação, então eu acho que essa é uma expectativa que eu tenho, né? Mas ela vai trazer muita coisa boa para a gente, assim como no passado, né? Poxa, eu no outro dia estava num evento de CX, falando sobre o tema de IA também, e falando sobre esse assunto de perder emprego ou não perder emprego, principalmente no ramo de call center. Cara, eu trabalhei numa época em que eu trabalhava ao telefone, fazendo autorização de venda de qualquer produto no cartão de crédito. Então você ia numa loja, eu tô velho já, viu, turma? Você ia numa loja, você queria comprar um sapato. O lojista ligava para uma central de atendimento para você autorizar aquela compra no cartão de crédito. Eu lembro. Então quer dizer que a gente acabou com todos os empregos porque agora você faz isso sem falar com ninguém. Exato. Pouco importa se é IA ou não, né? Eu cheguei a trabalhar numa empresa de call center que você desbloqueava o cartão de crédito. Então quer dizer que o aplicativo acabou com os empregos? É óbvio, se eu precisasse de gente para desbloquear cartão de crédito hoje, eu ia ter que ter centenas de milhares de pessoas fazendo isso. Perfeito. Mas eu não acabei com os empregos. Talvez aquela atividade deixou de existir, assim como surgiram novas atividades. Então eu acredito nisso, né, com regulamentação e tudo mais.
Então a IA, ela vai transformar o mundo. O que eu sinto hoje ainda falta, falando de área de negócio, e hoje, como eu estou na tecnologia, eu estou promovendo isso dentro do grupo também. Uhum. A gente, quando se depara com um projeto de IA, falando de área de negócio, a gente ainda conversa com muitas empresas que entendem do assunto, né? Mesmo ainda sabendo que é um negócio novo, vamos dizer assim, né? As próprias LLMs ainda estão se posicionando, correndo atrás uma contra as outras para ver qual que é. Uhum. Tanto que chegou agora essa e já vai começar a bagunçar esse coreto. Mas se eu precisar de um projeto de IA, eu vou ter que desenvolver ele do zero. Eu acho que esse é um ponto que eu espero que nos próximos anos eu consiga ter uma conexão muito mais rápida disso. Ou seja, que as empresas tenham produtos de prateleira que as áreas possam adotar e não aqueles projetos grandes de IA que vão passar por um roadmap de meses. Por que eu digo isso? Porque o Brasil em si, do jeito como ele está hoje, a gente, na minha visão, tá, não tem, pelo menos, tanto dinheiro para investir em algo que eu não consiga ter resultados práticos, digamos assim, numa curva de tempo menor. Tá? Perfeito. Então, eu acho que isso ainda assusta muita empresa. Quando você fala, eu quero ter IA, mas para eu entrar num projeto desse vai custar uma grana que eu não posso pagar agora. E existe muito P&D ainda, né? Porque Muito P&D não ainda. tem muito teste. A gente tem feito muito lab na Might, a gente tem uma estrutura para fornecer algumas experimentações e é muito assim, tem que testar, né? Testar hipóteses, né? Exato. Vamos mapear hipóteses e sair validando essas hipóteses. Sim. Óbvio que dali saem coisas legais, mas de 10 hipóteses, talvez 8 falhem. E precisa ter isso essa cultura de... Isso. Então eu acho que isso, a hora que isso avançar e ficar mais maduro no sentido de as hipóteses validadas virarem produtos para as empresas poderem utilizar, aí eu acho que a gente vai ganhar uma abrangência muito maior e colher benefício disso, entendeu? Sim. Agora, de novo, eu estou falando como entusiasta e eu estou buscando isso dentro da Multi, né? Então eu tenho uma série de parceiros querendo investir na Multi. Isso é bacana, porque Sim. se eu fosse olhar a cadeira que eu tenho hoje e os desafios que eu tenho hoje no dia a dia, possivelmente não seria um budget que eu Não seria a sua prioridade. reservaria para IA. Porque eu tenho outras demandas lá dentro. Eu E acho que esse que é o também, né? ponto. Não é só grana, é atenção também, porque isso vai roubar sua energia. Exatamente. Então, eu acho que esse é que é o ponto. As empresas, elas estão no momento em que elas precisariam ter algo mais plug and play, vamos dizer assim. Não é assim, mas menos projetos tailor-made, que vão levar muito tempo, que eu não tenho uma certeza no final da linha que ele vai dar sucesso ou não, entendeu? A gente trabalha muito com a linha de POCs, porque quando a gente chega na POC, a gente começa a tangibilizar um pouco do ROI. E isso é fantástico. E quando você põe ROI no conversa, aí você tem investimento. É isso aí. É isso aí. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o uso dos bots na Multi, entendeu? Eu comecei a entregar pequenos bots, né, transacionais, que é o caminho mais rápido para entregar bot para atendimento a cliente, para depois pensar em bots que possam ser mais conversacionais, porque a gente sabe que tem hipótese, que você tem que calibrar a plataforma, não é um negócio de uma hora para outra. Se eu ficar nessa... A gente teve na Multi um projeto como esse que ficou 1 ano e meio e encerrou, porque ele não conseguia trazer valor percebido para o acionista, para quem estava investindo dinheiro, entendeu? Perfeito. Então essa é a minha expectativa sobre IA, né? Legal. Essa visão sua do... a gente está falando muito de ROI, né? E é legal essa visão, porque a gente começa a despertar umas outras óticas, até do momento Brasil, quando se fala em investimento em inovação, assim, das empresas. Sim. Porque está todo mundo apreensivo, cenário econômico, muitas hipóteses na mesa. É isso aí. E uma cobrança das empresas por inovação, por investimento, etc. E todo mundo falou, eu preciso segurar um pouco aqui, porque eu tenho várias incertezas na mesa. Perfeito. E aí a empresa se sente num lugar acuado de, não consigo. Mas não vou botar meu não vai dinheiro. ser minha prioridade. Exatamente. Exato. De testar, errar e não vai... Enfim, tá todo mundo tentando segurar a gente, cortar custos, procurando eficiência operacional. É isso aí. Tendo que validar um monte de coisa. A gente tá num dilema ali. Eterno.
Até que é bom também pra quem é Sim. de tecnologia, enfim, a gente... É o suco de Brasil. É o suco de Brasil e a gente... Tem que saber lidar com isso, né? O brasileiro é treinado nessa maré, assim, né, cara? Cara, não é fácil, não. É foda. Não é fácil, É não. legal demais. Gus, Aprendi bastante o que hoje, que hein? você achou? Fiquei com vontade de trabalhar na Multilaser. Vou mandar um... Eu vou mandar vou te indicar um cara bom pra caramba lá. Cara, Não faz comigo não, cara. a gente tem muito desafio lá, cara, mas eu... Tô open to work, viu, Leonardo? É, né? Então, Traíra. Mas eu tá aí ao vivo, né, cara? vivo. Mas eu brinco assim, mas eu falo pro meu time, né? Eu reúno eles no meu LinkedIn, eu procuro colocar, pelo menos uma vez por mês, algumas passagens que a gente tem lá e junto com os times, né? Cara, empresa muito bacana de se trabalhar, né? Primeiro, uma gigante, né? Indústria nacional, a gente tem que estar sempre olhando e valorizando isso. Mas a gente nunca pode esquecer, né? Independente do tamanho da empresa, cara, a gente é que faz o ambiente, né? Então, eu tenho muita alegria de trabalhar na empresa que eu escolhi para ganhar meu dinheiro, vamos dizer assim, e crescer na minha carreira. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente que nós estamos construindo juntos, entendeu? Não é um ou outro apenas. Quando o meu cara lá da ponta fala, porque a empresa é assim, não, é porque você, eu, o teu chefe, todos nós somos assim, vamos mudar isso, entendeu? Perfeito. E a gente teve alguns reconhecimentos bacanas, né? Ao longo dessa minha trajetória, tanto em CX quanto em tecnologia, está sendo bem proveitoso. Open to work, né? pois é. Não posso falar nada que tá sendo gravado. Pois é. Eu ia perguntar pro Léo o seguinte, acho que não foi combinado nada, eu queria saber se tem alguma literatura, algum livro que te impactou. Pode ser na área de tecnologia, Liderança, ou gestão, de o que você liderança, quiser, de livre. gestão, ou de vida pessoal também, que você queria deixar como um... Cara, teve um livro que a gente fez um trabalho dentro da Multi, que eu achei bem bacana, e o impacto dele foi tão, digamos assim, na minha visão, foi tão expressivo que eu gostaria de falar, e não tem a ver com tecnologia também, porque livro de tecnologia a gente fez um trabalho com o livro A Regra é Não Ter Regras, na Netflix, né? Legal. Que mostra o modelo da Netflix e faz alguns paralelos com empresas desse ramo, né? Por que eu acho que esse livro é bom? Primeiro, porque não se aplica um livro daquele de uma hora para outra. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Não vi ainda. Se não, deem uma lida, né? Ele começa a falar que a primeira coisa para você não ter regras dentro de uma empresa é ter talentos. É densidade de talentos, né? Que passa por cultura, por propósito, por qualificação, e não só as hard skills, mas as soft skills também. Eu hoje, cara, gasto muita parte do meu tempo falando com as pessoas. Porque às vezes eu tenho excelentes profissionais técnicos que eventualmente não têm a melhor habilidade para conversar, não têm a maior habilidade para lidar com conflitos, não têm a maior habilidade para saber ter jogo de cintura, mas são excelentes profissionais. E aí, qual é o meu papel? Trocar esse cara? Quem garante que o próximo vai ser o que eu espero? Então, esse foi um livro que me marcou. Eu não vou falar muito dele, mas deixo à disposição para quem puder ler e quem quiser trocar uma ideia depois me procurar no LinkedIn para a gente trocar uma ideia. Mas por quê? Você não faz nada se você não tiver densidade de talentos. E densidade de talentos não é você ter o melhor, porque o que é o melhor para você? Né? Uma vez o Alexandre me perguntou, cara, você garante que você tem os melhores profissionais nas cadeiras que eles estão para multi? Aí eu perguntei, o que é o melhor profissional? E aí a gente começou a trocar uma ideia, né? Porque é muito aberto isso, né? E sem sombra de dúvida, a densidade de talentos é o pilar que começa a promover inovação, engajamento, entre outras coisas na empresa. E eu vejo que esse é o meu maior papel como CTO. Falar de inovação, mas deixar os caras que conhecem do assunto trabalhar e ajudá-los a serem profissionais mais completos com soft skills, entendeu? Muito bom. Incrível.
Léo, queria te agradecer em nome da Maita, do Papo Tech, todo o nosso time aí. Legal. Um prazer estar com você, cara. Obrigado por essa aula. Acho que Isso, cara. já Foi tive muito uma legal. série de insights aqui nesse bate-papo. A gente pode gerar ainda mais conteúdo para galera de tecnologia. Enfim, com certeza vamos nos falar mais aí. Pô, certeza. Muito Obrigado obrigado. aí pelo convite. É um Boa. prazer estar com vocês. Papo Redor foi bom. Né? Show de bola. Sucesso demais pro time da Multi. Para Parabéns todos pela nós, trajetória. cara. Precisamos, né? É isso aí. Esse ano vai ser um ano desafiador para o Brasil, então desejo que todos que estão assistindo tenham muito sucesso. Se eu Show. puder ajudar de alguma forma, estou sempre à disposição, porque com toda certeza, quando eu ajudo o próximo, eu aprendo mais Boa. do que ele, com certeza, né? Incrível. Muito obrigado. Um abraço, turma. Obrigado, Prazer. Gus. Tamo junto. E Até o próximo. até a próxima.